Vamos entrar no caso da reportagem inédita do Leonardo Lara. Ele foi pessoalmente com os nossos repórteres até a fronteira do Brasil com a Venezuela. Ali está em andamento uma verdadeira guerra, uma verdadeira disputa sangrenta pelo ouro. Esse é um novo negócio da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Das imagens da operação, por favor, Bernardo Armani do Alto. A Polícia Federal, inclusive, monitora a invasão desses bandidos em área indígena, Bernardo Armani. A polícia fortemente armada, pois sabem que eles são, violentos. Atacam essas comunidades indígenas que moram em áreas ribeirinhas ao longo dos rios, vários rios na região amazônica. E, inclusive, estão tentando dominar totalmente aquele local lá, Bate. Dominar a navegação, estão tentando tirar o máximo possível de riqueza dessa garimpo ilegal que eles fazem, e não apenas com ouro, com outros minérios valiosos também, Bate. E há esse flagrante do Tribunal do Crime, também na disputa pelo ouro. Dá a imagem, por favor, Edu, onde o próprio comparsa mata o companheiro até então que ele julgava ser leal a ele. O rapaz está ali, tranquilo, conversando no barraco, lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. E aí ele acaba morto, um sujeito aparece, mata ele, e do lado esquerdo você observa aí o próprio comparsa ajudando a terminar a execução. Momento de muita tensão, porque a gente não sabe qual vai ser a reação dos barqueiros. Os policiais se levantaram no barco, já mostraram que estão armados. O barco da Polícia Militar Ambiental encostou ao lado da balsa. Os policiais vão descer armados. Floresta Amazônica, Roraima, região norte do Brasil. Aqui o motor, acampamento, segundo motor queimado. A guerra declarada e o terror imposto pela facção cruzam o país. Escondidos no meio da mata, integrantes da organização criminosa que nasceu em São Paulo ganham território e avançam de maneira silenciosa e cruel. São bandidos que desafiam as autoridades e seguem as próprias leis. Na busca por mais dinheiro e poder, o alvo agora são os garimpos. A riqueza extraída debaixo da terra ajuda a financiar o terror imposto pelos bandidos em todo o país e acirra ainda mais a guerra interna da facção. O flagrante foi gravado na tenda de um garimpo de Roraima. Repare, a vítima divide a mesma mesa com os assassinos quando um homem invade a barraca e dispara. O comparsa ao lado, que se fazia de colega, saca a arma e também atira. Tem sido muito corriqueiro esses homicídios em área de garimpo, devido à dificuldade de acesso. Não é tão simples chegar numa área dessa, requer um aparato policial bem elaborado, então eles se prevalecem disso e passam a praticar crimes. É uma outra frente que o crime organizado atua lá nessa região, que é na prática de homicídios, né? Sobre encomenda ou não, ou sobre aqueles que estão, de alguma forma, atrapalhando a atividade dessa organização criminosa. Então, vários corpos são encontrados à beira da margem aí, do rio. O mirante aqui fica bem no centro de Boa Vista. Para se ter uma ideia, o garimpo mais próximo está a 300 quilômetros em linha reta. Para as autoridades, o grande desafio é chegar até lá. É que na beira dos rios, os garimpeiros contam com uma rede de proteção, informantes que alertam sobre a chegada da fiscalização. E a exploração vai muito além do ouro. Trabalhadores são extorquidos, ameaçados. Até a prostituição é controlada pelos bandidos. Tudo acontece nas inúmeras barracas como essa, montadas em pontos de difícil acesso, longe dos olhos das autoridades.
chegada nesses locais de garimpo, nessa reserva que existe aqui, é bem complicada. Então eles escutam de longe quando a polícia chega. Nós sabemos a existência de batedores no meio do caminho. Por que o interesse nesses garimpos? Se é tão longe, se é tão difícil? Na verdade, assim, como é uma área de difícil acesso à polícia, né, eles se aproveitam disso para não só o ouro, não é só lá, mas a questão da prostituição, do tráfico de drogas lá dentro é bem grande. A guerra decretada pela facção criminosa aqui em Roraima tem motivação principalmente logística. A localização do estado é considerada estratégica. De um lado, a Venezuela, do outro, a Guiana. Rotas importantes para o tráfico de drogas, armas e, agora mais do que nunca, de pedras preciosas. A organização criminosa entrou na disputa pela mina de ouro. Nossa equipe acompanha com exclusividade essa fiscalização. De cima, dá para se ter uma ideia desse desafio. Rios estreitos e de navegação perigosa cruzam a floresta. O drone identifica. Na área desmatada está um porto construído pelos garimpeiros. Serve também como depósito dos galões de gasolina que garantem o funcionamento das máquinas de extração. Hoje, no estado de Roraima, não existem lavras minerais legais para a extração desse minério. Existem algumas lavras de pesquisa já autorizadas pela Agência Nacional de Mineração, mas a lavra para extração mesmo desse minério, para sua comercialização, ainda não há. Quando a Polícia Federal aterrissa, todo o material acaba destruído. Um prejuízo logístico que dói no bolso do crime organizado. Aqui o motor, acampamento, segundo motor queimado. A fiscalização mira também outros crimes ambientais. Os policiais no outro barco acabaram de escolher o alvo dessa operação. Eles perceberam aquela balsa em atitude suspeita e agora se aproximam para fazer a fiscalização. É o mesmo equipamento utilizado nos garimpos. Momento de muita atenção, porque a gente não sabe qual vai ser a reação dos barqueiros. São 5 policiais no barco, armados com fuzis. E agora sim eles se aproximam, vão pedir a documentação da balsa para saber se há autorização legal para estarem exatamente nesse ponto aqui do rio. Os policiais se levantaram no barco, já mostraram que estão armados. A gente vai ver agora se eles vão interromper a movimentação da balsa. É o mesmo equipamento utilizado nos garimpos. O barqueiro se levantou, parece disposto a atender os policiais, até porque não tem outra saída. Ele está cercado no meio do rio, vários policiais armados, e a gente acompanha aqui a uma certa distância por uma questão de segurança. Os policiais são experientes e sabem que todo tipo de reação pode ocorrer nessa hora. O balseiro mostrou a documentação, os policiais perceberam que é uma atividade legal nesse momento e por isso a gente vai seguir aqui pelo rio, onde acontece todo tipo de crime ambiental. Se pelo rio é demorado e perigoso, pelas estradas é impossível vencer a lama. As caminhonetes atolam facilmente. E a aproximação a pé coloca em risco a vida dos agentes. Vamos ficar onde? Mas o perigo é ainda maior para quem vive nessa região. Todos os garimpos de Roraima funcionam nas áreas indígenas. Preste atenção nesse flagrante exclusivo. Na aldeia há mulheres e crianças. Apesar do tiroteio, a demora para ocorrer é um sinal que até já se acostumaram com o terror imposto pelos garimpeiros ilegais. Veja mais uma vez.
O confronto com os índios é mais uma batalha da guerra imposta pela organização criminosa. Segundo as investigações, os indígenas teriam instalado na aldeia uma espécie de pedágio. Só que os garimpeiros não estavam dispostos a pagar pela taxa. A resposta veio a tiros, colocando em risco a sobrevivência dos índios. Uma resposta mais rápida depende de aeronaves. Nesse flagrante, policiais federais chegam de helicóptero e surpreendem o grupo. Quando a gente chega num garimpo ilegal, normalmente até a aeronave pousar, muitos desses garimpeiros, por saberem que estarem atuando numa atividade ilegal, correm, se escondem, por muitas podendo estar com armas de fogo, com minério que já foi extraído. Então eles correm dessa região. Alguns ficam. Nós conseguimos realizar entrevistas com alguns, conversar com algumas dessas pessoas, que sempre tentam a defesa falando que estão trabalhando. Sim, a gente não questiona que elas estão ali trabalhando, mas essa atividade lá é ilegal. A prisão dessas pessoas hoje, a gente está tentando viabilizar também aeronaves para trazer, quando chegar no garimpo, conseguir apreender essas pessoas e deslocar elas até aqui em Boa Vista para fazer o flagrante. A gente tem observado que a facção ela é uma empresa. Então, se é uma empresa, ela vai procurar o nicho que está mais, que corre o menor risco de perda. E agora, com o garimpo ilegal, mesmo tendo todas as ações do Exército, da Polícia Federal, nós observamos que as facções viram essa questão, esse nicho aí do minério, sem dizer que o minério é muito mais fácil de você esconder e ele não perde valor. O ouro deixou de ser o único foco dessa extração. Mais de 100 toneladas de cassiterita, um mineral usado para a produção de tintas e plásticos, foram apreendidas agora em 2022 pela Polícia Federal. Quem olha assim pode imaginar que esse saco está quase vazio, menos da metade ocupado. Só que na hora de tirar do chão, a gente percebe a dificuldade. São mais de 50 quilos de cassiterita. Nesse outro saco, dá para perceber a textura do minério, já conhecido como o novo ouro. A Polícia Federal tem feito um mapeamento de onde estão ocorrendo a extração desse minério, tem várias investigações em andamento que buscam identificar quem são essas pessoas que estão comprando esse minério, o que está sendo feito, se ele está sendo exportado, se ele está sendo comercializado dentro do mercado nacional. Então, existem hoje várias investigações em andamento para apurar e responsabilizar essas pessoas que estão cometendo esse crime. Na reportagem de amanhã, o medo imposto pelos criminosos e o barco que virou sinônimo de pavor nas terras indígenas. Quando nós vai ver como é que funciona o bagulho. Olha. Nós é a guerra, neguinho. Todas essas aeronaves aqui no pátio foram apreendidas pela Polícia Federal de garimpeiros nos últimos meses. O papo é reto, tá ligado, mano? O papo é reto. Você não queria guerra com nós da facção, agora vocês têm guerra. Vocês vão ver como funciona o barco funerário da facção criminosa. Essas pessoas a bordo de um barco e com fuzis, elas agem a mando da facção criminosa, buscando cadáveres na região de rios, na região ribeirinha no norte do país. E também, obviamente, utilizam esses barcos para dominar o território do ouro e atirar contra as pessoas. Reportagem impactante que será mostrada no programa de amanhã. Nem Percival de Souza tinha visto isso. Esse barco funerário onde essas pessoas vivem buscando cadáveres vítimas dessa facção, Percy. Exatamente, você vê que absurdo, né? Quer dizer, ele se torna, recolhendo esses corpos de pessoas que estão trucidadas, assinadas, eles acabam se transformando esse barco aí, o Bate, num cemitério flutuante. Veja só que coisa absurda, um barco de cadáveres, quer dizer, um barco só para recolher corpos de vítimas, Bate.